Gratidão. E aqui, por que as pessoas, né? Por que nos sentimos confusos, né? Por que as pessoas se sentem confusas? Então, a confusão nada mais é do que um desalinhamento energético, né? Uma discordância vibracional. Então, a nossa mente pode estar num estado vibracional, o nosso corpo em outro, as nossas emoções em outro, e essa discordância leva à confusão. Então, muitas vezes a gente tem que fazer algo, tem que ter uma ação, mas tem outra, contraditória àquilo que nós queremos. Esse mundo, né, como foi criado, todo o universo como foi criado, agora especificamente esse mundo, vamos chamar esse mundo Terra, terceira dimensão, ele não corresponde ao mundo, ao universo, às leis cósmicas, às leis divinas, às leis superiores, ele não corresponde. Então a gente não pode ter esse mundo, terceira dimensão da Terra, como referência, porque essa referência está em discordância vibratória com as leis superiores. Então, quando eu entendi isso, eu vi que eu não podia mudar o mundo. Por mais esforço que eu fazia, tentando que as pessoas entendessem, me entendessem, ou o contrário, né? As pessoas querendo que eu entendesse as coisas como elas queriam que eu entendesse, eu não chegava a lugar nenhum. Por quê? Porque existe uma discordância vibratória no planeta inteiro. Por isso a transição planetária. Então, a transição planetária é o maior bem que a gente pode ter na nossa vida. Por quê? Porque a discordância vibratória é o quê? É nossa essência, nossa alma, nossa consciência, querendo se manifestar, viver plenamente. O que é a manifestação da consciência no mundo físico? É a vida plena. É vivermos plenamente aquilo que nós viemos viver, aquilo que nós somos. Então isso não pode ter uma contradição com o sistema que está do lado de fora, que está impactando e impedindo a gente de fazer aquilo que a gente veio fazer. Então a gente vê milhares, né, de comentários falando, uma pergunta sobre como que as coisas materiais, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquele outro. Porque não existe o conseguir, gente, não existe, isso é uma discordância vibratória. Nós somos, nós já somos a abundância, somos a prosperidade. Essas energias são as energias do nosso eu superior. Então, essa energia do nosso espírito, da nossa alma, dos nossos núcleos internos, tem que reverberar, tem que chegar até a nossa fisicalidade, passando todos os nossos corpos sutis e mergulhando na nossa fisicalidade. Para quê? Para que a gente chegue aqui e manifeste. Manifeste. A gente não vai criar, já existe. Tudo foi criado, então tudo foi criado. A nova Terra está pronta. Mas cadê? Eu não estou vendo. Ela é a manifestação de quem somos. Quando eu começo a caminhar sendo, eu estou me transformando, né? Nós estamos falando da pessoa que está, o avatar já em último grau. Tem o avatar em último grau, entre aspas, né? O avatar que está completamente integrado, que ele já está com todos os seus dons, todas as suas capacidades unidas. Ou seja, a gente trouxe para nosso avatar aqui físico os nossos dons superiores. Então, a telepatia aumenta, a percepção, a intuição, a nossa capacidade a nossa terceira visão, né? Todos esses movimentos dentro de nós vão acontecendo e vão liberando os nossos dons pela energia superior. Não vamos encontrar isso na Terra. Então, a discordância vibratória, a confusão, foi instalada a partir do momento que muitos seres começaram a perceber que estavam vendo alguma coisa. O que aconteceu? Eles estavam percebendo que eles faziam alguma coisa e alguma coisa trazia um resultado diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então eles começaram a criar métodos, formas, a partir da mente.
Porque a mente captou isso e falou assim, não, eu lembro que eu fiz uma técnica que sobe, desce, vira, dá 5 pulinhos. Eu passo, né, no Réveillon pulando as ondinhas e no dia seguinte tudo acontece na minha vida. Isso não condiz com as leis cósmicas, isso foi uma ilusão da mente humana que chegou nesse ponto, por quê? Porque ela quer, o ser humano quer ser humano, ele quer se desenvolver, ele quer ir além dessas fronteiras. Então, como é que vai além das fronteiras? A mente captou alguma coisa e traduziu num método, mais ainda mental, físico, intelectual, lógico. Por quê? Porque ele teve uma pequena experiência interna que levou ele a acreditar que aquele método foi o que aconteceu. Então, na minha experiência, eu tive uma experiência dessa. Eu estava num lugar, estava num hotel, fazendo um curso. E aí, olhei da janela e vi, era uma paisagem fantástica, bonita. E eu senti algo extraordinário ali. Falei, nossa, tem algo fantástico que está vindo. Mas eu não fiz uma projeção mental e não desenhei o que será que é, deixa eu ver. Não, eu soltei aquela sensação. E aquela sensação foi uma sensação de que algo ia acontecer ali. E aconteceu um evento enorme, um ano depois, no qual eu participei. Eu fui chamada para participar. E eu não tinha a menor ideia do que era, né, como aquilo tinha acontecido. Mas aí eu me vi exatamente naquele mesmo local, com o evento acontecendo, e eu não tinha a menor ideia daquela percepção que eu tinha tido há um ano atrás. Um ano. Então é assim que as coisas começam a acontecer, quando a gente começa a se coligar com o nosso eu superior. Quando nós estamos coligados ao longo da nossa jornada, a gente vai percebendo aos poucos intuições, visões, percepções que vão nos levando a uma energia maior, a algo maior na nossa vida. E esse é o objetivo do despertar da consciência. Ele não é um método, né? Mas ali eu falei assim, o que eu fiz? Eu me fiz a mesma pergunta que todos os seres humanos. O que eu fiz? O que eu vi que levou a essa manifestação? Então, eu poderia ali ter criado algum método para dizer, olha, eu estava ali de frente para aquela janela e então eu estava me sentindo, eu estava num estado de consciência, gente, de muita felicidade. Era isso que eu estava. Eu estava feliz, simplesmente. Eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava agradecida à vida. Era esse o estado que eu vim depois, né, de muito bater a cabeça, como todos nós, né, para entender o que eu fiz, o que era, o que não era. Então, era o estado em que eu estava que projetou, ou seja, a energia daquele lugar e criou, visualizou, percebeu algo que já estava ali, já tinha acontecido o evento, só que eu vi antes. Só que eu não sabia que era um evento, porque eu me conectei à energia daquela situação. Então é assim que acontece, gente. Por quê? Porque as energias, a discórdia, a confusão é a gente querer traduzir a energia mentalmente e dizer, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer 10 coisas, eu tenho que dar 5 pulinhos, eu tenho que fazer... Não, é a gente trabalhar a meditação. A meditação é você trazer as energias, você vai fazer a experiência interna com elas. Porque elas vão começar a ampliar o seu campo energético, o seu campo da sua existência aqui dentro como energia, como o corpo energético. Né? Então, nosso corpo energético precisa ser trabalhado, despertado. Por quê? Porque é ele quem vai perceber essas coisas. E aí ele vai trazer para o físico, aí eu fui lá fazer o quê? Realizar
o evento. Então aí eu fui lá na ação física realizar aquilo. Então eu não inventei um evento, ele se manifestou. Então é assim a quinta dimensão. A quinta dimensão a gente não está criando nada, a gente está manifestando, mas o que eu manifestei? Quem sou? Então aquilo estava em total concordância, ou seja, falar ali, fazer as atividades, tudo que estava ali, estava em plena concordância comigo, com o que eu gosto de fazer, como eu me sinto, tudo. Então existia concordância vibracional. Aquilo era possível, porque eu tinha a condição de fazer aquilo. Não era uma coisa que eu não tinha a capacidade de fazer. Então, a concordância vibracional é o que gera o nosso bem-estar. Então, a confusão é do mundo, esse mundo, por isso que nós estamos nesse momento das linhas, da bifurcação das linhas do tempo. Por quê? Porque não é que nós vamos abandonar a nossa terceira dimensão, nosso ser físico. Nosso ser físico, com todas as nossas experiências, todas as nossas capacidades, ele vem, nós precisamos dele para manifestar, para realizarmos as experiências nesse mundo. Só que não vai ser nesse mundo confuso, vai ser no mundo novo que nós estamos arrumando, ou organizando, ou criando a coerência energética. Então o ser, quando fala assim, por mais que você tente isso, por que você não consegue? Eu criei esse método. Por mais que você tente aquilo, que você não consegue, eu criei esse outro. Faça esse, faça aquele. O ser vai ficando cada vez mais confuso. Por quê? Porque aquele percebeu uma coisa, mas ele ainda não experienciou. Ele teve como esse movimento que aconteceu. Eu tive essa experiência, mas eu não sabia o que era isso. Porque ela não era uma experiência, foi um estado de consciência que aflorou. Então, mas eu não sabia que era um estado de consciência que estava aflorando. Eu simplesmente estava feliz, eu estou feliz. E pronto. E isso é o movimento da nova era. É a gente estar feliz, a gente estar alegre. Por quê? Porque a nossa essência é essa. Só que por que eu tive essa sensação e um ano depois apareceu a situação? Por quê? Porque existia uma discordância vibratória dentro de mim. Eu estava em discordância. Ou aquilo não podia ser manifestado naquele momento. Então, o eu superior, o todo, o que ele faz? Ele vai te ajustar. Esse é o ponto, gente. Então, o ajuste vibracional entre o nosso cérebro, nosso coração, nossa mente, tudo isso tem que acontecer. Então, a manifestação se dá. A manifestação é uma prática espiritual. Com isso, a gente muda completamente o rumo da nossa vida. Porque ele não é uma prática intelectual, ele é uma prática espiritual. Então não adianta eu falar, eu quero, não sei o que, eu quero, não sei o que lá, eu quero. E aí eu fico fazendo esforços e vou lá no meu planejamento com 50 metas das empresas. Agora vamos destruir mais da natureza porque a nossa meta tem mais dígitos. E aí o outro cria um método e fala, agora o seu é 7, o meu são 8. E assim, então isso não condiz com a realidade cósmica. Não condiz. A realidade cósmica está em alinhamento com a nossa essência. Então, quando temos uma visão, essa visão veio do nosso eu superior. Então, nosso eu superior está nos mostrando algo. E nós estamos captando. E essa captação, quando deve ser transmitida, é transmitida. Então, quando o eu superior diz, não, faça isso, faça aquilo, faça as meditações, faça não sei o quê, faça o curso, nós transferimos aquilo que recebemos por ordem superior. E as pessoas que estão em ressonância para receber, recebem. Ressonância. Não é que nós vamos lá, não, fulano, vem, olha, né? É assim. Não, é tudo ressonância. Por quê? Porque são as pessoas que estão em alinhamento vibracional entre elas. Então aí as missões, aí todos os conhecimentos, eles vão sendo ampliados e os grupos vão sendo formados.
Então as coisas vão acontecendo. Então a confusão é uma situação, muitos místicos, né? Místicos adoram colocar que a confusão é boa, né? Eu, particularmente, aí, nem como, estou falando comigo mesma, né? Nem sou através da minha egrégora, mas de mim, que não acho que seja nada prático, nada que te leva a alguma coisa. Claro que te leva a buscar mais conhecimento, porque você não está entendendo, né? Aquilo está confuso, você quer entender. Mas não precisa. Por quê? Porque se está discordante vibracionalmente, ou seja, eu estou pensando em viajar para um lugar, mas internamente há discordância vibracional em ir, existe uma discordância. Então isso tem que ser alinhado. Por que acontece isso? Por conta de como foi criado a Terra, o mundo da terceira dimensão, que foi criado na base do medo, do apego, da dificuldade, da culpa e tudo mais. Dizer, não, como você vai para as ilhas, né? Como você vai para tal lugar? Isso custa tanto, e sempre vinculado a preço, a isso, aquilo. Isso é escassez, isso é falta, ou seja, um ser divino, ele pode ir para qualquer lugar. O ser divino vai para qualquer lugar. Que ele tenha que ir. Então, se ele tem que ministrar um curso, se ele tem que, ou se ele tem que, ele está num retiro, ele precisa estar retirado sozinho naquele lugar, vai acontecer. Por quê? Porque ele precisa estar naquele lugar. Então, as forças superiores de nós mesmos, em alinhamento com as hierarquias superiores, são os condutores do nosso processo de evolução, e não os sistemas da terceira dimensão. Então, nós temos que retirar completamente do nosso sistema interno essas discordâncias vibracionais. Como nós fazemos isso? Né? Então, os decretos que a gente utiliza, eles são fundamentais para isso. Porque no momento que você decreta, eu sou a abundância, se você se sente completamente abundante, o que falta que existe? Se você eu sou a prosperidade, que é o ponto central dessa humanidade, né? A prosperidade, a abundância é o ponto central. Por quê? Porque o mundo, o sistema, tirou dela a sua criatividade, a sua vontade de viver, o seu poder, a sua essência, a sua expressão, a expressão da sua vida. A expressão da nossa vida é a nossa luz, é quem somos. E é ela que vai nos conectar ao nosso eu superior e àquilo que nós viemos fazer. Então não pode ter discordância. Então esse sistema criou a discordância para que a gente não chegasse lá, para que a gente não entendesse. E aí, entre a terceira dimensão e o movimento ascensional superior, entrou, digamos, né, vamos chamar assim, os pacotes de métodos. Os seres que começaram a empacotar os métodos, né, para dizer, não, agora isso aqui é o melhor, isso aqui é o melhor, isso aqui. Não julgando hipótese alguma, mas que na grande maioria são mentais, intelectuais, não passaram pela experiência física. Então, quando você não passou, aquilo não passou por você, e você, entendi, aquilo não se tornou parte do seu campo energético, parte da sua consciência. A consciência não se conscientizou. A consciência não entendeu. Então, de repente, você estava feliz, deu 10 pulos lá, tudo bem, você assistiu um evento, saiu de lá eletrizado e manifestou, alguma coisa aconteceu por conta daquele ápice. Mas aquilo não foi internalizado na consciência. Ou seja, a consciência precisa estar consciente daquele processo. O que significa isso? Significa se agora eu preciso, entre aspas, né? Eu preciso. A egrégora solicita a manifestação imediata de uma situação. Como é que isso vai se dar? Eu tenho que estar consciente de que isso é possível. Porque quando eu estou consciente de que isso é possível, isso vai se dar. Não tem como, porque não existe nenhuma discordância vibracional. Então a manifestação, ela é uma prática espiritual. Ela não é algo que você vai, então, ficar fazendo métodos. Porque os métodos, eles são ajuda, eles são úteis? São.
Porque eles ajudam a organizar a mente. A mente é o primeiro corpo que precisa ser organizado. Primeiro, uma mente que não está clara, ela não consegue, ela não sabe se vai fazer esse curso ou se vai fazer o outro, porque ela não tem clareza. E aí ela vai ver o quê? Deixa eu ver, se esse aqui é 10, esse aqui tem uma diferença de 15%, então eu vou fazer esse aqui. E ela escolhe pela lógica, não pela percepção interna. Aí aquilo está sendo ofertado de graça. E ela não quer, porque ela fala, não, de graça não pode ser. Por quê? Porque a mente está acostumada a julgar e não está percebendo o valor daquilo que está sendo oferecido, porque ela não tem a consciência para perceber o valor. Porque o valor, gente, o valor não está no quanto. O valor está na vibração daquilo que você vai incorporar, aprender, e que aquela vibração vai te levar a se unir a quem você é. E aí vai gerar concordância vibratória. Então, no momento que você gera essa concordância vibratória, você muda completamente o lado de fora. Porque você não vai caminhar mais às cegas. E você não vai mais aceitar o velho mundo. Então, aí colapsamos o velho mundo. Aí quebramos a Matrix, literalmente. Por quê? Porque ninguém mais vai caminhar no mundo onde existe apego, onde existe medo, onde existe questionamento da verdade superior. Então a gente tem que trabalhar essa concordância vibracional justamente eliminando ou transmutando, né, porque não eliminamos nada no mundo, né, na vida a gente só transmuta, mudando essa energia para uma energia que concorda com a sua realidade interna. Então você se sente feliz fazendo isso. Você se sente feliz fazendo isso. Por que eu não vou fazer? Porque o velho mundo diz que você tem que ficar andando triste pela rua. Porque o velho mundo quer que você fique sentado assistindo as notícias. Porque o velho mundo quer que você escute as músicas que não condizem com o seu ser interno. Não, gente. Não. Por isso vem a confusão. A confusão é a gente querer uma coisa e o mundo está ofertando outra. Ele está dizendo que você tem que pagar em 12 parcelas. Mas você não quer pagar em 12 parcelas. Então, isso é que nós temos que ter em mente. A gente tem que romper essa caixa. E para romper essa caixa, a gente tem que estar dentro daquilo que corresponde à nossa vida, à nossa essência. Então, nós somos a paz, nós somos o amor, com sabedoria. Se nós somos isso, nós somos. Então, e somos a abundância e a prosperidade, por que nós temos que ceder àquilo? Então, esse é o momento que as linhas se separam, né? Que as linhas do tempo se separam, por quê? Porque se nós chegamos a isso através da nossa consciência, e não importa em que nível, não importa se a pessoa está no nível já, que ela já percebeu, ou se ela está começando a perceber, mas ela já entrou nisso, ela já não vai, o velho mundo já não vai fazer sentido, porque ela não vai pertencer mais àqueles sistemas, àquelas crenças limitantes. Então o ser tem que caminhar na nova realidade, por quê? Porque é essa que ele vai começar a trazer, a manifestar. Ela não vem sozinha. Não é que a gente senta e fala, nova terra, estou esperando. Ela está chegando. Não, ela vai chegar a partir desse movimento. Então, quando a gente toma consciência desse movimento, não tem confusão. Aí vem o que vem para te arrastar para lá, você vai falar, não, com todas as letras, não. Por quê? Porque a sua frequência e a sua concordância vibracional tem que falar mais alto. Você escolheu o caminho ascensional, você escolheu o caminho de Cristo, você escolheu o caminho superior, evolutivo. Não tem discordância vibracional aqui. Aí, no momento que você faz isso, você vai ser ajudado. Mesmo que doa para você, que você tenha que romper com essas energias velhas. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente continua com coisas que puxam para lá e coisas que puxam para cá. E a confusão continua.
E aquela coisa continua ali, e aquela situação continua ali. Você fala, mas isso não me pertence. E é assim que a gente tem que fazer dentro desse processo. Porque quando rompemos completamente, entramos nesse caminho. Não quer dizer que não existam ainda ali aquelas coisas por conta da transição. Mas elas estão. Já não tem mais a força suficiente para te iludir. Então, muitas pessoas com esses métodos, elas saíram desse caminho. E elas criaram esses métodos e voltaram para o mundo velho. Para dizer para o mundo velho, olha, eu criei isso. E o mundo velho falou, opa, parabéns. Então, vamos fazer marketing disso. Então, as energias continuam ali e as pessoas continuam na ilusão de que estão evoluindo. Mas não é. É um método que esporadicamente te deixa felizinho. Mas você não muda por dentro. Você não encontra a sua própria verdade, a sua essência, quem você é, a sua alma. Então, a sua alma continua aprisionada. Ela continua, vai, mas não vai, foi, mas não foi. Porque a confusão continua. Então, confundir acontece porque o mundo quer. O mundo não quer que você tenha clareza mental. Porque no momento que você tem clareza mental, você quebra, você rompe. Então, você fica ali, nesse método, e vai de um para outro, de outro para outro, e continua acreditando que você precisa de alguma coisa desse tipo. E a meditação, por que a meditação é recomendada? Porque você vai se conectar à sua energia. Você vai se conectar à sua experiência. Então você participa de uma meditação, você recebe energias que são cósmicas, e aquilo você vai ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ao longo dos dias, você vai trabalhando aquilo, você mesmo. Então você vai aprendendo a fazer a sua própria experiência interna de quê? De alegria, de felicidade, a colocar, a expandir o campo para você poder viver a experiência da expansão da consciência. E não a experiência do velho mundo, que vai te colocar em experiências de superficiais. Sendo que você é um ser cósmico, que pode ter uma satisfação plena, que pode viver em êxtase, que pode viver em estados como aquele que eu entrei lá e olhando da janela, eu estava num estado que eu me deixei. E aconteceu algo depois. Então é assim que acontece, né? Não existia a expectativa, eu não estava querendo, como as pessoas querem algo de qualquer jeito, eu não estava estressada, eu não estava nada, eu simplesmente estava ali. E veja que um estado desse pode produzir só o estado, sem nenhuma imagem, sem nenhuma intenção, sem nenhum querer, sem nada. Eu estava ali num total desapego. Então isso é o que nos mostra o nosso plano superior, que é o servir incondicional. Eu estava, de alguma maneira, servindo a quem? Ao Espírito. Eu estava servindo ao Espírito. Só que como é que eu ia entender, com o nível de consciência que eu tinha, o que era aquilo? O que eu fiz diante daquilo? Nada. Eu fiz um método, eu falei para alguém? Não. Eu me deixei viver naquilo. E fiquei vivendo aquilo. Durante bastante tempo. Então é isso, gente. Por quê? Porque você está alimentando quem vivendo isso? Você está alimentando o seu eu superior. Você está permitindo que o seu eu superior desça. Porque ele precisa descer. Ele precisa descer. Ele precisa descer para manifestar, através de você, aquilo que veio manifestar. Aí você fala, não, mas eu quero, não, mas evento, não, esse não. Nossa, mas isso aqui vai dar trabalho. Não, mas aquele outro eu não gosto. Aquele outro tem não sei quem. Aquele outro... E as pessoas ficam escolhendo e não estão vivendo. Estão escolhendo. E aí reclamando. Não, porque isso, porque aquilo. Ah, porque esse tem viagem, o hotel não é bom. Ah, esse aqui não sei o quê. E nisso o personagem está gastando energia superior. Então a energia, a instrução superior, sempre nos diz para onde você põe a energia. Para o alto. Para o mais alto da sua consciência que você puder.
O que vai descer? Não sei. Coloque para o mais alto que você puder. Ah, mas eu quero, não. Ah, é porque tem que impactar não sei quantos. Esqueça isso. Coloque a energia para o alto e se permita viver. E aí, o que vier é para você. O que vier vai ser manifestado através de você porque está em coerência vibracional. Gratidão.